O submarino tipo 7 é, na verdade, um pouco pequeno. Ele foi desenvolvido a partir do chamado submarino UB, um dos menores submarinos da Primeira Guerra Mundial. O mar guarda segredos que podem permanecer adormecidos por décadas. Em 1944, um submarino alemão afundou e nunca mais foi visto. 50 homens desapareceram, famílias ficaram com muitas perguntas e a Marinha em silêncio. Durante 66 anos, nada aconteceu, até que mergulhadores se depararam com uma forma retorcida nas profundezas da Baía de Gênova. Meio enterrado na lama, com a proa erguida como se congelada num último suspiro desesperado. Era o U-455. O que aconteceu naquelas horas finais? Foi fogo inimigo, uma mina ou a traição das próprias águas em que confiavam? Esta é a trágica e assombrosa história do U-455. Os lobos cinzentos do mar. Durante a Segunda Guerra Mundial, poucas armas inspiravam tanto temor em alto mar quanto os submarinos alemães. Apelidados de lobos cinzentos, esses submarinos eram celebrados na propaganda nazista como os caçadores silenciosos dos oceanos, perseguindo os comboios aliados com precisão implacável. Eles eram retratados como símbolos da invencibilidade alemã, deslizando pelas ondas invisíveis, atacando com torpedos e desaparecendo antes que o contra-ataque pudesse chegar. Para os aliados, a simples menção de submarinos evocava imagens de navios de carga em chamas, marinheiros desesperados agarrados a botes salva-vidas e comboios inteiros destruídos na calada da noite. Mas por trás da propaganda, a vida a bordo de um submarino estava longe de ser gloriosa. Os homens que serviam nesses submarinos eram frequentemente chamados de uma raça de elite, mas o que isso realmente significava era resistência, a capacidade de suportar condições que a maioria consideraria insuportáveis. Um submarino padrão do tipo 7C, como o que mais tarde ficou conhecido como U-455, transportava cerca de 50 homens. Amontoados em um tubo de aço com pouco mais de 67 metros de comprimento, esses marinheiros viviam por semanas em um mundo sem luz solar, cercados pelo zumbido constante dos motores e pelo odor sempre presente de óleo, diesel, suor e roupas sujas. Água potável era escassa, muitas vezes reservada para cozinhar ou para as máquinas, o que significava que os homens ficavam sem tomar banho durante missões inteiras. Privacidade era inexistente. Os beliches eram compartilhados em turnos e as refeições eram feitas ao lado de torpedos que também serviam como depósitos. Cada missão era uma mistura de silêncio mortal e terror repentino. Horas podiam se passar com nada além do zumbido dos equipamentos e conversas sussurradas, até que, de repente, o sonar captava os sinais reveladores dos destroyers aliados que caçavam acima deles. Então, o submarino descia mais fundo, o ar ficava mais quente, a condensação pingava das paredes de aço, enquanto os homens prendiam a respiração com as explosões das cargas de profundidade ao seu redor. Cada detonação sacudia o submarino como uma lata, deixando as tripulações na incerteza de se a próxima iria rachar o casco. A pressão mental era imensa, mas esses homens sempre ouviam que eram os melhores guerreiros da Alemanha, guerreiros que navegavam pelas profundezas em vez de lutar em terra, penetrando no coração de seus inimigos. Naqueles primeiros anos da guerra, a reputação parecia ser conquistada. Os submarinos alemães devastaram as rotas marítimas do Atlântico, concentrando quase todo o esforço em forçar a Grã-Bretanha à submissão, ao mesmo tempo que tornavam o fornecimento de alimentos, combustível e armas indisponível para o país. Hitler chamou isso de trunfo. Havia um comandante de submarino na sala de controle para fazer essa aparição também, e ele tinha um livro e estava lendo, mas o livro estava na hora errada. Aquele que poderia fazer os aliados se ajoelharem.
As tripulações subitamente se tornaram celebridades nos cinejornais. Seus comandantes foram condecorados como heróis nacionais. Nascido em um mundo repleto de perigos, o U-455 Wontiksim, um submarino tipo 7C, entrou em operação em 1941. Inicialmente enviado para o norte, patrulhou as águas geladas da Noruega, a caça de navios aliados. As primeiras missões foram em sua maioria infrutíferas, transformando semanas de resistência claustrofóbica em nada além de amarga frustração. O U-455 foi eventualmente redistribuído para o Atlântico. Lá, obteve 2 vitórias memoráveis: o afundamento de um navio operário britânico e o afundamento de outro cargueiro, o que incutiu na tripulação o gosto do sucesso e reforçou a mentalidade de que eram predadores, não presas. Chegaria o momento em que o U-455 e todos os seus homens sentiriam facilmente o orgulho de caçadores que derramaram sangue em um vasto e hostil oceano. E assim comemoraram, pois as guerras começaram a mudar de rumo. Com os avanços em radares, sonares, aeronaves de longo alcance e cargas de profundidade, os oceanos se tornaram campos de batalha para os U-boats em 1943. Os caçadores se tornaram as caças, embora muitos submarinos jamais tenham retornado de suas missões. Com seu destino incerto, a tripulação desapareceu na imensidão das águas. Este era o mundo para o qual o U-455 navegou, uma mistura de orgulho e perigo, de propaganda e realidade. Mas logo, o U-455 seria lançado em uma das missões mais perigosas da guerra, entrando no Mediterrâneo pelo mortal Estreito de Gibraltar. A passagem impossível. Em janeiro de 1944, a maré da guerra havia mudado drasticamente. Os aliados pressionavam com mais força no Mediterrâneo, consolidando seu domínio sobre o norte da África e a Itália. Para a marinha alemã, a região havia se tornado uma frente crítica e todos os submarinos disponíveis receberam ordens para interromper o fluxo de suprimentos aliados. Entre os escolhidos estava o U-455. Sua missão era simples nas ordens de comando, mas quase lhe custou a vida na realidade. Entrar no Mediterrâneo e caçar comboios aliados ao longo da costa italiana. Para chegar a esse novo campo de batalha, a tripulação teria que atravessar um dos trechos de água mais perigosos do mundo, o Estreito de Gibraltar. O estreito era mais do que um simples ponto de estrangulamento geográfico. Era uma fortaleza, com pouco mais de 14 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito. Era guardada dia e noite por patrulhas aliadas, aeronaves, estações de radar e campos minados. Para um submarino, era como enfiar uma agulha de olhos vendados, tudo isso enquanto era caçado. Os aliados sabiam que os submarinos alemães tentariam passar, então transformaram Gibraltar em uma armadilha mortal. Alguns submarinos que tentaram nunca retornaram, seu local de descanso final marcado apenas por manchas de óleo na superfície. Para o U-455, essa travessia significava tudo. Sem ele, a tripulação não conseguiria alcançar sua nova zona de patrulha no Mediterrâneo. O sucesso abriria as portas para novos alvos. O fracasso significaria a morte em um caixão de aço, esmagado por cargas de profundidade ou preso em redes projetadas para capturar submarinos como presas. Com o sol se pondo no horizonte em uma noite de janeiro, o U-455 também se preparava para sua tentativa. A tripulação fechou as escotilhas, verificou os motores e submergiu. Dentro do submarino, a atmosfera mudou imediatamente. As luzes se apagaram. Os sussurros substituíram as conversas e todos os homens compreenderam o que estava em jogo. Nas próximas 40 horas, seria esse silêncio e essa disciplina que decidiriam entre a vida e a morte para eles. Em breve,
eles dependeriam não apenas de máquinas, mas também das forças da natureza. Fortes correntes atlânticas atravessavam o estreito e o comandante Hans Heinrich Gisler, do U-455, esperava usar sua força para ocultar sua presença. O submarino avançava lentamente pelo fundo do oceano, centímetro por centímetro, enquanto os homens a bordo contavam cada sinal do sonar. Alguns dos submarinos alemães se dispersavam ao redor do comboio e disparavam de fora. Alguns dos homens se infiltravam deliberadamente no comboio, em locais onde era quase impossível atacá-lo. Cada rangido de metal era como um possível fim, sufocantes por dentro. A permanência de um submarino sob a superfície parecia ser inversamente proporcional à qualidade do ar. Havia um grande acúmulo de dióxido de carbono. Os homens suavam e a temperatura subia, e cada respiração trazia consigo o gosto e o cheiro da fumaça do motor a diesel. Não havia espaço para medo, nem tempo para hesitação. Um único erro, o estrondo de um equipamento que caiu, um periscópio erguido no momento errado, tudo poderia levar à sua descoberta. Destroyeres aliados patrulhavam a área dia e noite, enquanto seus operadores de sonar buscavam anomalias. Aguardavam a oportunidade de lançar suas cargas de profundidade, capazes de perfurar o casco de um submarino caso alguma delas atingisse o alvo. Lá no alto, nos céus, holofotes e aeronaves patrulhavam o local, em alerta para qualquer sinal revelador de rastro ou óleo. O petróleo chegava constantemente à costa, até a Flórida. Para a tripulação do U-455, a sensação era de estar nadando sob um teto de facas, cada uma pronta para mergulhar e apunhalar. Este submarino continuou a navegar para a frente durante quase 2 dias e 2 noites, desviando-se de navios de patrulha e das correntes marítimas. No entanto, foi um período de sofrimento para a sua tripulação. O ar estava denso e tenso no submarino. A fome os consumia e o momento era propício para a apreensão. Finalmente, após 40 horas de navegação tensa, o navio chegou ao Mediterrâneo. Contra todas as probabilidades, eles sobreviveram. Mas a sorte logo acabaria, e a próxima missão do U-455 seria a última. Ordens que levaram ao silêncio. Sair do impasse de Gibraltar deve ter parecido um segundo nascimento para a tripulação do U-455. Eles haviam sobrevivido ao que era considerado quase impossível, infiltrando-se nas defesas dos aliados e entrando no Mediterrâneo sem serem detectados. Os homens certamente acreditavam que a parte mais difícil já havia passado. Eles haviam superado todas as expectativas e agora sua missão era interromper o tráfego marítimo aliado ao longo da costa italiana. Mas, na verdade, a travessia só os havia levado a outra armadilha. Em poucas semanas, o U-455 desapareceria sem deixar rastro, e a última mensagem recebida do submarino marcaria o início de seu silêncio. Após deixar Gibraltar no final de janeiro de 1944, o U-455 recebeu novas ordens do Comando Naval Alemão. Sua missão? Patrulhar as proximidades dos mares da Ligúria e Tirreno e atacar as linhas de suprimento aliadas que abasteciam a Itália. Naquela época, os aliados avançavam firmemente para o norte após os desembarques em Salerno e Anzio. Cada comboio de alimentos, combustível e munição era vital, e o comando alemão esperava que seus submarinos pudessem retardar o avanço. Para o U-455, isso significava navegar ao longo da costa oeste da Itália, atacar quando a oportunidade surgisse e, em seguida, desaparecer nas sombras. Mas essas sombras estavam diminuindo. Em 1944, o Mediterrâneo já não era o campo de caça que fora outrora para os submarinos alemães. Os aviões aliados dominavam os céus, os contratorpedeiros patrulhavam as águas e campos minados bloqueavam regiões inteiras.
O que antes fora um campo de batalha de oportunidades transformara-se num cemitério de submarinos. O U-455 entrava numa zona de guerra onde os caçadores se tornavam cada vez mais as presas. A última transmissão confirmada do U-455 foi uma mensagem de rotina confirmando suas novas ordens de patrulha. Nada no tom sugeria socorro ou mau funcionamento. O submarino estava operando conforme o esperado. No entanto, após esse sinal, o silêncio se instalou. Nenhum outro relatório, nenhum pedido de assistência, nenhuma confirmação de futuras ordens. Para o comando naval alemão, foi como se o U-455 simplesmente tivesse desaparecido no mar. Quando as semanas se transformaram em meses sem notícias, a Kriegsmarine declarou oficialmente o U-455 como desaparecido. As famílias da tripulação foram informadas por meio de cartas vagas, sem detalhes, algumas até mesmo carregadas de uma linguagem oficial rígida, mas que traziam a terrível constatação de que filhos, irmãos e maridos haviam desaparecido. Para a Marinha Alemã, era mais um nome na longa lista de submarinos perdidos no implacável Mediterrâneo. Para as famílias, era uma ferida aberta, nada para enterrar, nenhuma explicação a que se agarrar, apenas ausência. As conversas e especulações sobre o destino do U-455 começaram imediatamente. Alguns acreditavam que o submarino fora vítima de campos minados alemães colocados ao largo da costa italiana, possivelmente sem total coordenação ou aviso prévio às tripulações. Outros argumentaram que aeronaves ou destroyers aliados poderiam ter avistado o submarino, atacado-o e afundado-o. Alguns outros especularam que talvez tivesse ocorrido uma falha mecânica, uma explosão inesperada na casa de máquinas ou no compartimento de torpedos, sem qualquer possibilidade de salvamento. Contudo, tudo isso não passava de especulação, sem qualquer evidência de destroços. Durante décadas, o destino do U-455 permaneceu um daqueles mistérios marítimos que assombraram historiadores e veteranos da Marinha. O silêncio que o envolvia era mais do que uma questão de registros militares. Era um silêncio que se abateu sobre famílias inteiras que jamais souberam o que aconteceu com seus entes queridos. Ao contrário dos marinheiros perdidos na superfície, onde destroços ou corpos podiam ser trazidos pela maré, os homens do U-455 simplesmente desapareciam em um túmulo aquático, isolados do mundo acima. Esse silêncio era formidável, estendendo-se por décadas, mesmo quando a guerra chegava ao fim e o mundo se reconstruía. Os sobreviventes do serviço de submarinos frequentemente mencionavam os estranhos laços entre as tripulações, quase como uma família nascida do aço claustrofóbico e do perigo mortal. Para os dois homens que serviram no U-455, mas foram transferidos antes de sua última operação, o silêncio era ainda mais constrangedor. Eles sabiam exatamente quem estava a bordo quando o submarino partiu e viviam com a certeza de que não fosse uma reviravolta do destino, eles também teriam afundado naquelas ondas. Décadas depois, uma estranha silhueta sob as ondas finalmente revelaria parte da verdade, a descoberta arrepiante. Durante 66 anos, o destino do U-455 permaneceu envolto em silêncio. Sua história pouco mais que um rumor nos arquivos navais. As famílias não tinham túmulos para visitar. Os historiadores não tinham destroços para estudar. E o próprio mar parecia ter engolido o submarino por completo. Então, em 2010, o silêncio foi quebrado. Ao largo da costa de Gênova, o mergulhador italiano Roberto Haldi e sua equipe vasculhavam o fundo do mar quando se depararam com uma forma que os deixou perplexos, emergindo do lodo a 120 metros de profundidade. Meio enterrado na areia e em vegetação marinha, estava o contorno inconfundível de um submarino. O submarino continha um tesouro inesperado quando foi retirado do fundo do mar.
Os mergulhadores foram surpreendidos inicialmente pela postura do naufrágio, com a proa apontada para cima em um ângulo agudo, como se o submarino tivesse sido congelado em plena subida, lutando desesperadamente para emergir à superfície. A visão era assombrosa, não a ruína ordenada de uma embarcação afundada em rendição, mas a imobilidade retorcida, quase violenta, de um navio preso em sua luta final. O casco estava incrustado com décadas de corais e vida marinha, sua pintura original há muito desaparecida, mas a estrutura de aço permanecia intacta o suficiente para sussurrar sua identidade. Inicialmente, os mergulhadores não conseguiram confirmar qual submarino haviam encontrado. Nenhum número era visível, nenhuma insígnia sobreviveu. O mar havia apagado os marcadores óbvios, mas a silhueta do submarino, seu tamanho e sua construção sugeriam um submarino alemão tipo 7C, o que reduzia as possibilidades. No entanto, a pergunta permanecia: seria realmente o U-435? O que mais intrigou os mergulhadores não foi o casco, mas sim as escotilhas. A entrada da frente não estava aberta, estava selada, como se o mar tivesse retorcido o metal. E isso contava uma história muito perturbadora. A tripulação ainda estava lá dentro. Para Halde e sua equipe, a ficha caiu como uma onda gelada. Não se tratava apenas de um naufrágio, mas sim de um túmulo, um caixão de aço contendo os restos mortais de 50 homens. Cada compartimento escuro sob a superfície incrustada não era um espaço vazio, mas sim uma câmara mortuária lacrada desde 1944. Reconhecendo a magnitude da descoberta, os mergulhadores contataram historiadores e especialistas navais. Entre eles estavam Mark e Luke Breyer, curadores do Museu do Muro do Atlântico. Os mergulhadores e historiadores danificaram registros, sobrepondo as rotas de patrulha da época da guerra com as de navios desaparecidos e depoimentos de sobreviventes. Uma informação vital foi encontrada em arquivos localizados em Freiburg, na Alemanha. Havia 3 submarinos alemães desaparecidos no Mediterrâneo. O tamanho e a localização dos destroços coincidiam de forma tão precisa que só poderia ser o U-455. Finalmente, após décadas de esquecimento, o submarino perdido recebeu um nome. A exploração dos destroços trouxe mais pistas para o enigma do que havia acontecido. O periscópio ainda estava estendido e travado na posição elevada, o que significa que o submarino provavelmente navegava próximo à superfície em seus últimos momentos. A seção da popa estava destruída, mostrando sinais de uma grande explosão. Contudo, não foi possível determinar com certeza se a explosão foi causada por uma mina, uma carga de profundidade ou uma falha interna. O oceano guardava seus segredos, ocultos à vista de todos, e assim revelou alguns deles. Para as famílias enlutadas da tripulação perdida, a descoberta foi ao mesmo tempo terrivelmente dolorosa e reconfortante. O naufrágio confirmou para muitos o que já suspeitavam. Seus entes queridos jamais haviam escapado. Contudo, também lhes proporcionou uma visão para o luto e uma lembrança concreta de que aqueles homens não eram apenas sombras nas páginas da história. Juntos, eles repousaram naquela câmara de aço que outrora os transportara para a sua perdição. Mas que pistas o próprio naufrágio revelou sobre o seu destino? Destroços que contam uma história. Quando os mergulhadores viram pela primeira vez os restos do U-455, o naufrágio parecia silencioso. Mas para olhos treinados, cada retorção do aço, cada cicatriz ao longo do casco sussurrava fragmentos dos momentos finais do submarino. O oceano preservou o U-Boat não apenas como um túmulo, mas como uma cena congelada de sua morte. Cada detalhe era uma pista, uma linha na história de 50 homens, cujo último capítulo permaneceu inédito por décadas. A primeira característica marcante foi a postura do submarino.
O U-455 repousa no fundo do mar com a proa apontada para cima, inclinada num ângulo acentuado, como se tivesse tentado emergir nos seus últimos segundos. Não estava deitado como muitas embarcações afundadas. Parecia que a tripulação havia lutado para salvá-lo. Motores em pleno funcionamento, tanques de lastro esvaziados, todos trabalhando desesperadamente. Mas o que quer que tenha atingido o submarino, o subjugou antes que a fuga fosse possível. Aquela proa voltada para cima contava uma história assombrosa de uma última escalada fracassada. Havia mais evidências no próprio casco. Sua popa estava faltando, despedaçada pelo que parecia ser uma explosão violenta. Durante décadas, historiadores debateram se o U-455 havia sido atingido por uma mina alemã ou atingido por cargas de profundidade aliadas. Muitas evidências encontradas no naufrágio corroboravam ambas as hipóteses. Os fragmentos de aço irregulares sugeriam uma explosão externa. Contudo, a detonação interna não estava descartada. Além disso, como não foram vistos grandes extensões de destroços espalhados pelo fundo do mar, parecia que o submarino havia afundado inteiro e não se fragmentado durante a descida, o que levanta outro mistério. Mas trazer o submarino à superfície é apenas o começo. A vista deslumbrante do convés e da cabine de comando, com o periscópio em posição elevada, revelava outra imagem vívida. O U-455 provavelmente estava a poucos centímetros da superfície, procurando por ameaças ou marcadores de navegação, quando o desastre aconteceu. Esse detalhe sugere que a tripulação não fazia ideia de que um desastre iminente se aproximava. Eles não estavam fugindo em disparada, nem se escondendo nas profundezas. Simplesmente contemplavam algo à espera, talvez a segundos de emergir quando o destino se fechasse sobre as escotilhas seladas, o que dizia muito sobre os mergulhadores que também não conseguiam entrar. Não houve qualquer tentativa de abandonar o navio, razão pela qual a entrada estava torta. E assim ninguém escapou dessa embarcação condenada. 50 homens permaneceram sepultados em seu interior, perdidos na escuridão desde 1944. Essa foi talvez a verdade mais perturbadora para mergulhadores e historiadores. O submarino agora não era apenas um destroço, mas um túmulo. Corais, algas e conchas agora cobriam o casco. Mas a embarcação ainda contava sua história mesmo dali. Números gravados no aço, rebites que sobreviveram e o contorno característico do seu tipo corroboravam sua identidade. O Mediterrâneo havia mantido essas marcas ocultas por muitos anos, mas com sua descoberta, elas se revelaram como um diário, silencioso, porém eloquente. As ruínas do navio expressavam outro paradoxo da guerra dos submarinos. Outrora, firmemente integrados à matilha dos chamados lobos cinzentos de Hitler, o terror era a única coisa que esses submarinos representavam para os marinheiros aliados. Mas vistos ali, derrotados, com o aço quebrado e as escotilhas seladas, o predador, outrora temido, parecia ainda mais vulnerável, quase humano. Os destroços contavam a verdadeira história. Não monstros, mas homens presos em uma máquina, condenados por um destino imprevisível e incapazes de escapar. Em contrapartida, talvez o naufrágio tenha oferecido um desfecho doloroso, porém necessário, às famílias da tripulação perdida, onde antes reinavam as especulações, agora, de repente, surgiram evidências, uma história pronta para ser contada. Este túmulo de aço sob as ondas não era apenas a sepultura de seus homens, mas o próprio lugar de onde seus últimos gritos ecoaram em meio ao caos da batalha, e os lugares onde esses homens lutaram em vão para emergir. Mas por trás de cada rebite de aço estavam 50 homens, e 2 deles sobreviveram para contar a história. Vozes da tripulação. Os destroços do U-455 contavam uma história de aço e silêncio. Mas para entender os homens que estavam a bordo, os historiadores tiveram que olhar para outros lugares.
Através de arquivos navais, diários e depoimentos de sobreviventes, os nomes dos 50 homens que embarcaram no U-455 para sua viagem final ressurgiram. A maioria nunca retornou, mas 2 marinheiros, transferidos antes da última missão, viveram para contar partes da história. Suas vozes, unidas a fragmentos de memória e registros, devolvem à humanidade a tripulação perdida. O comandante do U-455 era o capitão-tenente Hans Heinrich Gessler, um oficial de carreira com reputação de líder disciplinado e firme. Nascido em 1911, Gessler serviu na Marinha muito antes de os submarinos se tornarem o terror dos mares. Os colegas o descreveram como reservado, mas determinado, o tipo de oficial que inspirava uma confiança serena em vez de medo. Para os homens a bordo do U-455, sua liderança calma teria sido uma força estabilizadora no mundo claustrofóbico da vida em um submarino. A tripulação era composta por vários marinheiros jovens, muitos deles no final da adolescência e início dos 20 anos, que não conheciam outras vidas adultas além da guerra. Eles viviam em condições precárias, dormiam em turnos diferentes e frequentemente compartilhavam beliches com o odor persistente do suor do homem anterior. Os dias eram preenchidos com manutenção de rotina e exercícios, acompanhados pelo ruído incessante das máquinas. Cartas de marinheiros estacionados em submarinos semelhantes mencionavam a estranha mistura de monotonia e terror. Um longo silêncio pontuado por alarmes repentinos, explosões de cargas de profundidade ao redor do casco e o temor persistente de que o oceano se tornasse seu túmulo. Contudo, o destino se mostrou caprichoso para 2 homens. Tanto Gerhard Schwartz quanto Helmut Spitzer haviam servido no U-455, mas, no início de 1944, foram designados para funções de treinamento antes da missão do submarino no Mediterrâneo. Assim, a tripulação do submarino permaneceu intocada no fundo do Mediterrâneo. Na época, eles devem ter sentido algum tipo de frustração, ou talvez até vergonha, por terem sido retirados de uma tripulação de combate. No entanto, da forma como foi realizada a transferência, em suma, isso poupou suas vidas. Ambos os homens viveram para contar a história da vida naquele submarino antes que ela se tornasse uma lenda. Schwartz, aliás, tornou-se a própria voz da tripulação perdida. Anos mais tarde, ele estava em Gênova, parado na costa onde o U-455 havia repousado, em memória dos 50 camaradas que teve de deixar para trás. Para ele, aquele naufrágio não era uma relíquia histórica, mas um túmulo. Ele se lembrava da camaradagem da tripulação, de como o riso ainda encontrava espaço nos aposentos apertados, das refeições comuns de carne enlatada e pão, e dos momentos tranquilos ao som da música tocada na gaita, quando o medo dava lugar à reflexão. Spitzer reviveu a memória das patrulhas implacáveis no lado Atlântico pouco antes da entrada do U-455 no Mediterrâneo. Ele contava histórias de longas caçadas, em que o submarino perseguia comboios aliados sob a proteção da noite e do orgulho que o invadia quando o U-455 conquistava vitórias fáceis contra navios inimigos. Mas ele também sabia analisar o outro lado da moeda. O cansaço das longas horas, a correria claustrofóbica e a crescente sensação, em 1943, de que a maré da guerra havia virado contra os U-boats. Todos sabiam que os caçadores estavam se tornando as caças. Essa distância se dissipou e o mar envolveu o U-455 de vez. O que nos leva à parte mais profunda deste mistério. Por que o U-455 ainda é importante hoje? Legado de uma tumba submersa. A descoberta do U-455 fez mais do que resolver um enigma histórico.
Ela forçou o mundo a confrontar um legado que permaneceu oculto por quase 7 décadas. O submarino não é apenas um destroço de guerra. É um túmulo, um momento congelado que preserva o capítulo final de 50 homens que desapareceram no silêncio. E enquanto mergulhadores, historiadores e familiares lidam com sua presença, o U-455 continua a ecoar uma verdade perturbadora. O passado nunca desaparece por completo. Para as famílias dos marinheiros desaparecidos, o naufrágio trouxe um desfecho há muito esperado. Mas também reabriu feridas profundas. Muitos parentes viveram vidas inteiras sem saber o que havia acontecido com seus pais, irmãos ou tios. A Kriegsmarine havia relatado o desaparecimento do U-455 em 1944. Mas desaparecido não é o mesmo que morto. Durante décadas, a esperança e a dúvida coexistiram. A descoberta em 2010 pôs fim à incerteza, mas também tornou a perda inegável. Os homens ainda estavam lá, sepultados sob o mar, além do alcance de qualquer resgate. Internacionalmente, o naufrágio adquiriu o estatuto de túmulo de guerra. Por lei e por costume, submarinos afundados não são perturbados. As escotilhas retorcidas permanecem fechadas, não só pelo perigo de entrar nelas, mas também por respeito. Para os mergulhadores que visitam o local, o U-455 é tratado menos como um artefato e mais como um memorial. Seu aço enferrujado está envolto em silêncio, e cada década que passa aumenta seu peso como um lembrete de sacrifício, perda e do mar impiedoso. O legado do U-455 também mudou a avaliação histórica da campanha dos submarinos alemães. Na propaganda de guerra, os lobos cinzentos eram retratados como caçadores implacáveis de predadores das profundezas. Mas destroços como o do U-455 revelam outra verdade. A de que esses homens eram frágeis, muitas vezes jovens, e envolvidos em uma guerra onde a sobrevivência era uma raridade. O naufrágio tornou-se um alerta alarmante, uma prova de que até mesmo as armas mais poderosas da marinha de Hitler podiam ser silenciadas pelo oceano que outrora patrulhavam. As teorias sobre o que exatamente destruiu o U-455 continuam mudando. Esse é um dos fatores que contribuem para o mistério que persiste. Foi uma mina alemã colocada por seu próprio comando sem aviso prévio? Foi uma patrulha aliada atacando sem ser vista durante a noite? Ou foi uma falha mecânica de um submarino levado ao limite? As evidências apontam em várias direções, mas não levam a uma resposta conclusiva. Essa ambiguidade mantém a história viva, transformando o U-455 em mais do que apenas um destroço. É um ponto de interrogação, uma lembrança das incógnitas que a história muitas vezes deixa para trás. Para os sobreviventes Gerhard Schwarz e Helmut Spitzer, a memória do U-455 durou praticamente uma vida inteira. O excelente testemunho deles serviu como uma ponte ligando o túmulo subaquático de aço ao mundo acima. A viagem de Schwarz a Gênova, contemplando as águas que engoliram seus camaradas, foi um símbolo do ato de lembrança. O naufrágio era para ele uma lembrança não apenas da perda, mas também da irmandade. Uma irmandade unida em aço e silêncio, que ele carregou até o dia de sua morte. Hoje, o U-455 repousa intocado ao largo da costa da Itália, com a proa sempre apontada para cima, talvez ainda tentando tocar a superfície. Pescadores, mergulhadores e historiadores sabem muito bem que ele está lá, nas profundezas, mas o local permanece um mistério. O naufrágio não está marcado em nenhum mapa turístico, nem é alvo de qualquer exposição pública ou distração semelhante. Permanece oculto, um guardião silencioso da história, um lembrete de que o mar não esquece.
A história do U-455 não se resume a um naufrágio, mas sim à memória, à tragédia e ao silêncio guardados pelo mar. Você acha que o U-455 foi perdido em um ataque aliado, por uma mina ou por uma falha mecânica? Deixe sua teoria nos comentários. Dê um like no vídeo se você gosta de explorar mistérios da Segunda Guerra Mundial. Inscreva-se para mais análises aprofundadas e clique em um dos vídeos na sua tela para continuar assistindo.